Muito obrigada. Obrigada pela participação de todos vocês, sejam bem-vindos ao nosso Study Club. Estaremos juntos aí por alguns meses. Hoje eu estou com vocês, meu nome é Elaine, e eu estarei com vocês aí nessa primeira aula online. Lembrando que quem não conseguir entrar presencialmente, ao vivo, a gente vai deixar também as aulas gravadas lá na plataforma, mas que é sempre interessante vocês conseguirem entrar. A Camila já vai liberar também os microfones para que vocês consigam tirar as dúvidas ao vivo também. Esse ano a gente está inaugurando uma nova forma do Study Club. Antigamente a gente disponibilizava para vocês as gravações das aulas teóricas e fazia encontros só sobre revisão. Agora a gente mudou um pouquinho isso. E nós faremos também para vocês as aulas teóricas ao vivo, porque muita gente acabava deixando para assistir depois e não assistia, então acabava que perdia o conteúdo, então resolvemos fazer isso nas aulas ao vivo. As aulas teóricas vão ter mais ou menos 60 minutos e a gente vai pular para as revisões dos setups. Então, hoje, agradeço aí as meninas que estão ao vivo, estou vendo a Mariana, a Milene, a Renata ao vivo, e importante a gente deixar registrado o nosso conteúdo. Vamos começar falando sobre biomecânica, depois a aula que vem a doutora Ivana vem com vocês para falar sobre o software CleanCheck, depois a Soraya faz os controles 3D, depois eu retorno para fazer uma aula bastante clínica sobre dicas de attachments, indicação de uso de attachments otimizados e convencionais, depois a gente vai pular para a aula da Ivana, depois falando sobre IPR estagiamentos, depois de novo a Soraya falando sobre finalização, terapias auxiliares, e vamos mostrar bastante casos clínicos para vocês. Antes esse clube era às quartas, agora que eu vi que eu tinha colocado a arte das quartas-feiras, mas a gente vai rodar ele às quintas, sempre ao 12h30, tá bem? Se você puder deixar liberado, cá, o microfone deles também, para que a gente possa ouvir as perguntas. A aula de hoje a gente começa sobre biomecânica. Só me apresentando a vocês, meu nome é Elaine, eu sou especialista em ortodontia, fiz minha graduação em Araraquara, minha pós aqui em São Paulo, na PCD Central, falando sobre ortodontia, fiz a minha monografia sobre pacientes em crescimento comparando vértebras cervicais, então é um assunto que eu gosto bastante também, os pacientes em crescimento. E, recentemente, ingressei também na Academia Brasileira de Alinhadores Ortodônticos como co-diretora da Abrau Digital. Paralelo a essa parte de educação, que nós fazemos já desde 2012 como consultora em planejamentos virtuais, nós também mantemos aqui o nosso consultório, aqui na Timoan. Hoje nós temos uma clínica, eu tenho mais 2 consultórios em São Paulo, e eu gosto muito de tratar. Então, muito do que vocês vão ouvir aqui, a gente tem um lado de estudar, de rever artigos, de produzir também, mas é muito da nossa experiência clínica, o que nós praticamos, né? Eu, a Soraya e a Ivana, as 3 têm uma formação de especialistas, mas com ênfase, foco realmente nos atendimentos clínicos, tá? Então, é o que nós vamos conversar um pouquinho esses dias. Bom, hoje a gente vai começar essa aula de biomecânica com alinhadores, e apesar dela ser uma aula que vocês já devem ter assistido de vários colegas, e pode ser que até a nossa própria aula, a gente já falou sobre esse tema em alguns locais, o que eu acho mais importante é que os conceitos não fiquem perdidos, que eles sejam sempre atrelados à nossa prática clínica, né? Então, eu lembro quando eu assisti a aula de biomecânica na especialização, eu saí de lá achando que aquilo lá nem era sobre dente, que ninguém nem estava falando sobre dente. Eu não conseguia entender onde que eu ia aplicar tudo aquilo, tá? Então, daquele momento, me traumatizei e depois fui estudar um pouquinho dessa biomecânica dentária com alinhadores e tentar traduzir, né, para os colegas, compartilhar uma forma bem prática, assim, bem simples da gente entender quais são as influências do movimento com o alinhador em relação ao dente e quais são os casos que eu preciso disso tudo, tá? Então, o approach bem mais clínico sobre isso. Já começar falando sobre os princípios biomecânicos com alinhadores, depois eu quero explorar um pouco para vocês
a tecnologia Smart do sistema Invisalign. Quando a gente fala dos princípios biomecânicos com alinhadores, nós estamos falando de qualquer marca, né? A forma como o dente movimenta, o plástico movimenta o dente é igual para todas as marcas de alinhadores. A gente fala de biomecânica porque não é simplesmente uma mecânica, uma força aplicada no corpo, né? O dente, por ele ser um ser biológico, ele tem algumas limitações e questões fisiológicas agregadas, como, por exemplo, a necessidade de resistir ao movimento, né? Então, quando você aplica a força no corpo, ele vai, tem a gravidade, tem a não sei o quê, mas ele não tem nada que segure ele ali na posição. Você empurra um copo, o copo ele vai. O dente, quando você empurra, ele não vai. Ele tem diversos pontos, né, biológicos da natureza dele que vão fazer esse corpo resistir ao movimento. Isso é muito importante da gente entender, tá bom? Então, o primeiro conceito que a gente vai explorar hoje é o conceito do empurrar, que é muito falado já há muitos anos. Nós tivemos a oportunidade até de publicar um capítulo sobre isso em 2016, trazendo esse conceito, porque o bracket ele é capaz de fazer não só o movimento da tração, como também empurrar, né, um elemento quando você quer fazer esse movimento contínuo. Então, por exemplo, nesse caso, esse dente aqui, ele vem para frente, e esse aqui, se eu quiser fazer o alinhamento, ele vai sofrer um movimento recíproco, um para frente e um para trás. Aqui, quando eu vou alinhar com alinhadores, eu também posso ter esse alinhamento recíproco, mas não essa força do alinhador, ela vai ser exercida só pela face que empurra. Então, para esse dente ir para frente, é aqui que atua a força, e para esse dente ir para trás, é aqui que atua a força, é o inverso. Tá? Então, aqui o dente pode ser colado tudo por vestibular, que um vai para frente e outro vai para trás. Aqui não, a face de força que vai ser exercida tem que ser contrária para você conseguir o movimento recíproco do alinhamento, tá? Então, quando nós pensamos que um dente ele só movimenta com o plástico, com os alinhadores, se a gente empurra ele vai ficar muito fácil entender a limitação do plástico para fazer alguns movimentos, como, por exemplo, uma extrusão absoluta. Sempre que precisamos extruir absolutamente um elemento, e pensando que nós temos uma coroa pequena, né, nós precisamos ter um certo recurso que nos auxilie a fazer esse movimento para empurrar esse dente para baixo, tá? Então, eu posso abrir mão de um attachment que eu tenho para utilizar para fazer uma extrusão absoluta? De jeito nenhum, a não ser que eu programe um movimento de extrusão relativa nesse elemento, tá? Então, é um caso que a gente já não abre mão de certos recursos, quando nós sabemos que a limitação biomecânica do plástico de empurrar não vai favorecer na ausência de algum recurso, tá bom? Outra situação que a gente tem que pensar sobre o conceito de empurrar é quando a gente avalia, por exemplo, um alinhamento inicial de uma arcada dentária. Se nós tivéssemos um alinhamento como esse e colássemos brackets, vocês entendem que o bracket, na posição que ele seria colado, o dente já ia alinhar e angular ao mesmo tempo? Aqui no setup, se nós não fizermos uma correção dessa angulação primária ou abrir espaços interproximais para que esses dentes, ao programar, esse empurrar essa passagem, eles não colidam, a gente não vai ter sucesso nesse movimento, tá? Por isso que a Align tem como um protocolo, a Align e outras empresas de alinhadores, na hora que faz o estagiamento, eles já tentam tirar esses pontos de colisão. Eles tentam driblar essas angulações, fazendo essa passagem por projeção. Ó. Eles vestibularizam os dentes, criam um espaço para depois realizar um alinhamento. E muitas vezes esse movimento, ele produz o que a gente chama de vai e vem. Né? Então, o que nós precisamos prestar atenção? Se o estagiamento da movimentação está correto, a ponto de remover ou
anular um ponto de colisão, ou seja, antes tem, aqui o dente passa um pelo outro, eu estou antecipando o IPR para que isso aconteça, eu estou corrigindo essa angulação, eu estou vestibularizando antes, eu posso, como que eu vou anular esse ponto de colisão, tá? Para que um dente possa ser empurrado contra o outro e não ter um trauma, tá bom? É muito importante avaliar esse vai e vem, porque em diversas situações a gente promove traumas dentários muito sérios e às vezes irreversíveis. Já vi situações de pacientes, graças a Deus esses casos não eram meus, eram casos que a gente atendeu na consultoria, mas que o paciente estava com o lateral necrosado por um trauma de vai e vem. Tá? Então, muitas vezes, né, a nossa negligência na hora do setup, de não observar se esse movimento de vai e vem para eliminar as colisões, ele podia bater esse inferior sobre o superior, se a gente tem um overjet para fazer esse movimento, isso também pode prejudicar e muito aí o nosso tratamento. Tá? Vou deixar vocês à vontade de não só abrirem os microfones, mas se quiserem perguntar ou no chat ou no Q&A, a gente também está visualizando aqui, qualquer coisa que vocês precisam, às vezes não podem falar e tudo mais, e tem uma dúvida, fiquem à vontade de fazer aí a pergunta de vocês, tá bom? Então, quais são os pontos de atenção aqui? Sabendo que o dente empurra, é observar os pontos de colisão, antecipar os IPRs, número 2, nesses momentos, e se for promover o vai e vem para eliminar os pontos de colisão interproximal, observar se o overjet permite, se o arco superior não entra em trauma se você faz esse movimento, tá bom? O segundo conceito biomecânico é o conceito do abraçamento. A gente sabe que a força de atuação do alinhador sobre a coroa dentária é proporcional a essa superfície de contato. Então, quanto mais contato do plástico com a coroa nós temos, melhor será o controle dessa coroa. Tá? Então, quando nós visualizamos uma situação como essa, de um canino que tem todos os dentes adjacentes grudados e um canino que tem um diastema interproximal, mesial e distal, qual dessas situações vocês entendem que teria um melhor controle dessa coroa? Com certeza, esse aqui, que você consegue abraçar a coroa num todo, e não apenas em duas faces, tá? Tem movimentos que eu vou conseguir executar com essa forma aqui de alinhador, e tem movimentos que vão ser mais interessantes se eu trabalhar com o abraçamento completo, porque quando eu tenho um dente adjacente coladinho um no outro, olhem só a quantidade de abraçamento, de contato que eu perco em relação a outra situação. Tá bom? Então, em que tipo de movimentos nós usaríamos, por exemplo, essa abertura de diastemas interproximais, essa necessidade de abraçamento das coroas? Quando nós vamos promover uma distalização. Então, por exemplo, em distalizações, a gente vai falar sempre em estagiar movimentos sequenciais. Ui, desculpa. Sequenciais, tá? Porque no movimentos sequenciais eu tenho possibilidade de iniciar primeiro um elemento, depois, criando um diastema, eu inicio o segundo elemento, criando um diastema, eu inicio o terceiro movimento, e aí esse plástico tem uma capacidade maior de abraçamento da coroa, tá? Pergunta: esse abraçamento da coroa, ele privilegia que tipo de movimento? Ele privilegia movimentos que precisam, de controle, né, de translação, concordam? Então, eu tenho uma necessidade aqui de fazer a translação desse dente, um movimento de corpo. Então, quanto mais área eu tenho junto com essa coroa, mais área, superfície de abraçamento do plástico, melhor é o meu controle da coroa, tá? E outra coisa que esse estagiamento vai privilegiar, quando eu vou pensar nesse movimento aqui feito, a distalização sequencial, é a ancoragem, tá? Então, são dois pontos que o estagiamento sequencial, ele melhora para nós. Por que eu acho importante a gente pensar nisso? Porque muitas vezes, quando os colegas usam parafusos para fazer
a ancoragem, né, de uma distalização, eles fazem o movimento todo simultâneo. Eles acham que eles não precisam do movimento sequencial. Mas nós temos que pensar que, por exemplo, parafusos, mini parafusos ortodônticos, eles trabalhariam só em ancoragem, mas não melhorariam o controle da translação dessa coroa, tá bom? Então, nós temos que pensar que o estadiamento, ele ajuda em 2 pontos, não apenas em um só. Outra situação que a gente pode transcrever esse conceito do abraçamento para as nossas situações clínicas é a necessidade de retenção. Então, quando nós temos aqui coroas curtas, né, muitas vezes com dentes, elementos em troca, como acontece muito em dentição mista, muitas vezes a gente precisa programar certos elementos de retenção aqui para que a gente possa ter uma melhor estabilidade e um melhor abraçamento desses nossos dentes. Então, vamos pensar que um dente, mesmo que ele não tenha uma coroa tão curta, ele tem áreas que facilitam ou que dificultam aí a nossa retenção e a execução dos movimentos, tá? Quando a gente visualiza uma coroa dentária e nós temos uma similaridade com, por exemplo, um incisivo lateral e uma semente de melancia, existe um princípio muito fácil da gente entender, que é o princípio da semente de melancia. Então, a gente tem um dente que tem uma área retentiva e uma área expulsiva, certo? Com um equador ali no ponto de contato interproximal. Esse é um formato muito semelhante ao nosso dente, tá? Então, quando nós temos nesse dente, ele sofre uma força dentro do alinhador, qual é a tendência dele? A tendência dele é espirrar, é intruir. Então, se você pega um alinhador e aperta uma coroa dentária, sofrendo uma força colateral, uma força secundária ali, esse dente ele tem a tendência a intruir, angular, e você perdeu o controle dessa coroa, tá? Então, vamos imaginar aqui as formas, as anatomias dentárias para entender qual a área do dente favorece certo movimento ou desfavorece. Então, quando nós pensamos no incisivo, nós temos esse desenho e existe uma área bem pequena, que é a área retentiva, e uma área bem maior, que é a área expulsiva. A área que interessa para a gente exercer força, geralmente, tá? É a área retentiva. Mas dependendo do movimento, a gente vai se beneficiar dessa área expulsiva. O que é importante é nós entendermos que cada coroa tem um desenho do equador e, dependendo do movimento que você quer executar com cada um deles, isso pode ser favorável ou desfavorável para o seu movimento dentário, tá? Então, aqui quando nós temos movimentos de extrusão, nós vamos favorecer, vamos usar, né, essa área retentiva do dente. Quando nós temos movimentos de intrusão, a gente vai exercer força do alinhador nessa área que era a área expulsiva. Então, vejam pela quantidade de área que nós temos aqui nesses dentes, né, em contato com o alinhador, e me digam qual movimento é mais previsível, a intrusão ou a extrusão, tá? Deixa eu abrir aqui o chat. A Camila só colocou um boa tarde, tá? Então, em muitas situações, a nossa preocupação é com um movimento que tem menor previsibilidade, porque para fazer, empurrar esse dente com o alinhador, eu tenho pouca área que o alinhador vai conseguir reter e realmente empurrar esse dente. Então, quando nós pensamos em movimentos de lingualização, qual é a área do dente que vai atuar nessa biomecânica? Eu tenho toda a face vestibular empurrando essa coroa para a lingual, tá? E a vestibularização, a mesma coisa, eu tenho toda essa área fazendo esse movimento. Lembrem-se que o centro de rotação do movimento da inclinação é no ápice. Então, o movimento do pêndulo é um movimento sempre muito favorável, tá? Eu tenho uma facilidade de executar o movimento de inclinação aqui, ó. Da mesma forma com a lingualização, tá?
Porque eu consigo soltar aqui, ó, o movimento só de pêndulo com o centro de rotação fixo no ápice dentário. Então, uma face que empurre o dente é suficiente para fazer a lingualização e a vestibularização. São movimentos bastante previsíveis. Quando nós falamos da intrusão, diferente da extrusão, eu também tenho uma boa área do alinhador atuando para impactar, para intruir esse dente ali no meu osso, tá bom? Então, geralmente, em movimentos de intrusão, nós não temos attachments nesses elementos, ok? Attachments em movimentos de intrusão, eles vão atender ao conceito número 3, que a gente vai falar daqui a pouco, que é a ancoragem, tá? Mas para intruir não é necessário uma força, um auxílio de recursos, porque olha o quanto do alinhador ele vai conseguir exercer a força nessa coroa. Já os movimentos de extrusão, como nós citamos, eles usam uma pequena face ali que ele vai ter contato ativo para empurrar esses dentes. Por isso, muitas vezes, nós necessitamos do auxílio, né, de recursos aqui nessa coroa dentária. Já os movimentos de extrusão relativa, apesar de eu conseguir uma boa extrusão, uma boa descida dessa incisal, eles não são feitos às custas da extrusão do ápice dentário. Nós vamos realizar esse movimento às custas da lingualização, o que tem uma previsibilidade muito maior também, tá? Então, às vezes, se é um tratamento que você não pode lançar mão de attachments anteriores, muitas vezes a gente compensa fazendo o quê? Colocando movimentos de lingualização dessa coroa para conseguir o efeito da extrusão incisal, tá? Então, esse também é uma maneira de você tornar o movimento mais previsível. Já a rotação dos incisivos, nós temos boas áreas de atuação para empurrar esse dente, pela anatomia coronária. Como é um dente praticamente flat, nós conseguimos alguns pontos de referência em incisivos, tá? Eu diria até que o incisivo tem menos dessa bossa aqui, esse aqui está parecendo até um canino, né? Mas o incisivo, ele tem menos dessa bossa, o que facilita o giro dele sem attachments. Agora, a rotação, ela tem uma previsibilidade diferente quando a gente fala de incisivos pela anatomia, tá? Diferente em caninos e pré-molares e molares, ok? Então, giros em incisivos, eles são bem tranquilos. Giros em caninos, eu vou dizer para vocês que eu já não gosto muito, porque o ápice do dente, o longo eixo, a raiz do dente é muito longa, e ele gira no próprio eixo. O pré-molar ele já apresenta uma outra dificuldade, que é, além da coroa ser muito redondinha, nós temos as raízes, às vezes, até bifurcadas, o que dificulta muito o movimento pela necessidade de reabsorção e a posição óssea nas raízes, tá? Então, pré-molar também é difícil. E molar já é um movimento mais interessante. Vamos fazer mais um pensamento aqui sobre a rotação. Vocês entendem que a rotação, dependendo do giro que você necessita, ela pode ser favorecida pelo movimento da expansão ou da contração? Vamos imaginar um molar, tá? Deixa eu colocar aqui essa imagem para vocês. Um molar, se esse molar ele tiver que girar no sentido da mesial alt, vamos pegar esse molar aqui, ó, e a distal in, vocês entendem que o movimento da expansão vai fazer um movimento que ele ajuda a rotação, né? Diferente se ele tiver um movimento inverso. Então, se esse molar, olha, ele vai expandir, então essa mesial, naturalmente, ela vai rotar para fora. Se eu ainda tivesse que, além de expandir, fazer o giro inverso do molar, eu teria um movimento mais difícil,
tá? A gente fala de movimentos sinérgicos e movimentos não sinérgicos aqui. O movimento sinérgico é o que se auxilia. Então, a rotação, quando a gente vê a forma do arco, a rotação da mesial alt, tá? Que é esse ponto para fora, é sempre favorável com a expansão. E a rotação da mesial para dentro com a expansão é sempre um movimento muito desafiador, tá bom? Então, os movimentos combinados também tornam os movimentos mais previsíveis ou menos, ok? Outro movimento que a gente pode pensar aqui é o movimento da angulação. E esse movimento, ele pediria para nós dois contatos aqui em coroa. Por quê? Porque diferente do pêndulo, que a gente vai, empurra e o ápice se mantém e a coroa pendula, que seria o que? A inclinação, essa angulação, ela tem que gerar uma força em coroa e um contramomento em raiz, porque a angulação ela vai deslocar ambos, tá? Então eu preciso de dois pontos de aplicação de força, seja por um attachment bipartido, que geralmente as empresas utilizam, tá? Ou você ganha uma área aqui de contato nas interproximais para poder exercer o binário. Tá? Então, a angulação já é um movimento que pede um binário de forças aí na coroa. E o que eu tenho muito de problema em diversas marcas de alinhadores, né, é essa área toda que eu perco, que eu deveria estar fazendo o controle da angulação, mas o alinhador, ele não consegue invaginar, ou se o dente está muito colado, eu não tenho a possibilidade de fazer esse contato com o plástico nas interproximais. Agora, um bom pensamento para termos é, se por acaso eu não conseguir utilizar um attachment nesse dente anterior e eu quero angulação, uma maneira seria abrir um pouco dessa interproximal para eu ter um pouco mais de pega, né, nesse alinhador ali nessa face. Vamos seguir aqui, desculpa. Bom, já falamos sobre o conceito do empurrar e do abraçar. Um terceiro conceito que a gente pode pensar em relação ao movimento com alinhadores é o conceito que eu considero mais difícil, que é o conceito da ancoragem. É a gente pensar que tudo isso acontece para equilibrar sistemas de força. Desculpa. Então, aqui nós precisamos pensar que tudo que a gente vai movimentar dentro da arcada vai gerar um sistema de forças e que vai determinar a necessidade de colocações de outros. Desculpa, vou voltar que meu microfone estava mutado aqui. Então, quando a gente fala do conceito da ancoragem, nós precisamos pensar que todo o sistema de forças que a gente gera ali dentro para uma movimentação, ela pede a colocação de alguns recursos de apoio ou a gente programe forças resistentes dentro dessa arcada, que é a unidade de um alinhador. Vamos ver um primeiro exemplo aqui. Por exemplo, quando nós vamos fazer as expansões, a gente sabe que é interessante que a gente mantenha os últimos molares ou parados ou em contração, para potencializar a expansão do terço médio da arcada, tá? Então, muitas vezes a gente deixa na possibilidade de deixar esse dente parado, como nós falamos, tá? Para que a gente faça só a expansão por movimentos de rotação em N situações. E esse conceito também é descrito, né, quando nós pensamos no controle do lateral. Se nós temos a intrusão dos centrais, muitas vezes a gente precisa colocar um attachment aqui nos laterais para eles exercerem uma força resistente, para que na hora que for executar essa intrusão, eu tenha um ponto de apoio nos dentes adjacentes, para que eu não perca também a referência do nivelamento do meu alinhador. Tá? Então, muitas vezes os dentes, eles lançam attachments, alguns recursos em dentes adjacentes ao movimento e a gente tem a mania de querer remover porque o dente não tem muito movimento, mas ele é a ancoragem de um outro elemento aí da mesma arcada.
tá? Então, a gente tem que prestar muita atenção em relação a isso. Por que é tão importante nós entendermos esse conceito do sistema de forças? Porque hoje a gente não diz que o que move o dente é o alinhador. A gente vai executar, a gente vai criar a forma do alinhador pensando na força que esse alinhador vai executar. Então, eu costumo falar para vocês que todas as vezes que a gente vai pensar em desenhar um setup, a gente está pensando qual é a forma do alinhador que a gente vai construir, e pode-se pensar em similaridade à forma do arco que nós vamos usar num bracket, por exemplo, porque cada alinhador é um arco que você coloca nos seus dentes para executar a movimentação. Esse conceito da biomecânica, um conceito que nós chamamos de dinâmico, pensando em forças aplicadas aos dentes, ele foi descrito, a gente escreveu um capítulo lá na Dental Press, no livro de alinhadores, e eu entendo que esse é um dos livros mais legais hoje para quem quer fazer alinhadores, quem quer ter alguma referência, porque ele não fala só de um sistema, ele fala de full service, ele fala de in-office, ele traz a abordagem de diversas marcas do mercado, então é um livro bem legal ali que a Dental Press lançou há alguns anos, acho que faz uns 2, 3 anos, eu nem sei se tem alguma edição ainda à venda, que eu me lembro tinha esgotado, depois estou vendo que a Rê está aqui, a Renata, depois até a gente pode perguntar isso para o Bruno ou para a Rose, se a gente ainda tem esse livro em edição, mas ele é um dos livros mais legais, eu tenho ele aqui no consultório, porque ele fala de tudo, e esse conceito dinâmico também foi abordado lá dentro. Então, o que nós vamos pensar quando nós falamos de um conceito dinâmico de setup? Antigamente, quando nós iniciamos a fazer os clean checks, né, os setups virtuais, nós tínhamos um conceito de desenhar a forma final do setup exatamente como nós queríamos na boca do paciente. E com o tempo, isso foi caindo, até que nós entendemos que o que a gente tinha que construir ali não era a forma final dos dentes, e sim o conjunto de forças que eu queria aplicar, que foi o que eu falei para vocês, na similaridade da forma dos arcos, né? Então, quando você constrói um arco de curva reversa, ou você faz uma sobrecorreção numa expansão num fio e coloca no slot, não é aquela forma que você quer, não é a posição estática final dos dentes. Nós estamos pensando em aplicar forças, tá? E é esse conceito que a gente traz aqui também para dentro do nosso setup. Então, pensando nisso, hoje nós temos até incorporado dentro dos protocolos Smart Force certas compensações virtuais, que são as sobrecorreções nas correções de mordida profunda, fazendo uma planificação da curva de SP, e vou dizer para vocês que além disso, que hoje é protocolo, eu ainda sobrecorrijo mais, se eu estiver falando de um padrão face curta, tá? De um padrão braquifacial, que eu vou ter dificuldade em executar os movimentos de correção vertical por ter uma etiologia esquelética, né? Então, essa quantidade de sobrecorreção que a gente aplica, ela vai depender diretamente do quê? Do padrão facial, do perfil do periodonto do paciente, o perfil estético, a exposição do incisivo na curva do sorriso, são fatores que nós precisamos prestar atenção quando calculamos também a quantidade de sobrecorreção. Há muitos autores que gostam de delimitar um padrão, né, de sobrecorreção, mas eu acho sempre importante que a gente personalize isso paciente a paciente, né? Então, geralmente, quando eu tenho pacientes dólico-faciais, eu tenho uma mordida profunda, sabendo que não é uma característica etiológica esquelética, eu não sobrecorrijo, né? Eu tenho uma maior previsibilidade para conquistar aquilo. Um mesofacial, eu vou sobrecorrigir um pouco, de 2 milímetros, eu vou deixar 1 na sobremordida. Agora, se for um braque, um paciente de face curta, eu vou deixar a mordida a topo ou até aberta, se eu tinha aquele grau de mordida profunda que eu não estou vendo, nem o dente de baixo. Então, eu vou sobrecorrigir mais, porque eu sei que todas as outras características do paciente, elas são imprevisíveis para a correção daquela mordida profunda, tá? Então, é muito importante que a gente tenha também essa delicadeza de enxergar que as sobrecorreções virtuais também não devem ser padronizadas.
Esse é um caso que nós tratamos aqui para a gente entender, exemplificar essa questão, que é uma mordida profunda de um paciente que precisa fazer a correção, a reabilitação. Então, o quanto nós fizemos e o quanto nós tivemos de resultado. Vejam que de uma profunda total, eu abri a mais e consegui um topo, tá? Porque aqui eu precisava reabilitar esse paciente. 8 meses de tratamento, 40 alinhadores. É fácil? Não é fácil. E é rápido? Quanto mais a gente sobrecorrige, mais longo fica o tratamento. Então, também, muitas vezes, nós temos que pensar que, ao invés de sobrecorrigir no virtual, se a gente já está com um número muito elevado de alinhadores, a gente tem que partir para uma terapia auxiliar. Tá bom? Mas a mecânica, ela ensina que a gente precisa fazer a compensação no virtual para entender que é a força que se aplica e não a forma dos dentes no final do tratamento. Eu gosto muito desse artigo falando sobre a eficácia e a previsibilidade de expansões superiores e inferiores, né? Esse caso foi feito com tratamentos com Invisalign, e o autor mediu o grau de expansão que você tinha, né, numa referência de coroa e numa referência de raiz, tá? E aí, pensando nesse conceito dinâmico, esse tipo de estudo nos gradua em quanto é que nós precisamos fazer de sobrecorreção, tá? Então, na pior das hipóteses, naquele nosso paciente que nós falamos, que tem, né, um padrão, um perfil, todo um conjunto mais desfavorável para cada maloclusão, né? O que nós percebemos? Que a previsibilidade de expansão é boa na coroa, chegando a 100%, mas que quando a gente fala de torque, a gente fala de referências radiculares, nós temos uma menor previsibilidade, chegando a faltar 16% do movimento, que então seria um movimento, uma recomendação talvez da sobrecorreção. Tá? Então, nesses estudos, a gente acaba graduando um pouco da nossa mão clínica para fazer as sobrecorreções. E ele dizia ainda que as expansões superiores eram mais previsíveis. Eu não acho. Eu acho que a expansão inferior, as expansões inferiores eram mais previsíveis, e eu não acho que a expansão inferior é mais difícil, porque geralmente a gente finaliza com o arco descoordenado, o superior abre e o inferior fica aquém, não sei se vocês notam isso também, tá? Mas eu tenho essa sensação nos casos clínicos. Então, que quando nós formos sobrecorrigir, sim, nós podemos sobrecorrigir, devemos sobrecorrigir as expansões, mas apenas nos movimentos radiculares. Não é necessário sobrecorrigir expansões na referência coronária, a não ser que seja uma mordida cruzada, obviamente, você queira sobrecorrigir esse movimento, como também faríamos no fio, tá? Então, é algo que a gente tem que parar para pensar. Agora, o conceito mais difícil que eu penso em relação a esse conceito da ancoragem, de entender o sistema de forças que é gerado dentro de um setup, é pensar que existem forças que são geradas e são indesejadas, que fazem mal para os nossos dentes, tá? Então, quais são os momentos que eu teria que planejar algumas forças compensatórias, colocando também attachments para anular essas forças? A primeira delas, na situação de uma retração anterior, eu vou exemplificar para você. A outra é na intrusão anterior, também existe uma geração de forças secundárias indesejadas que a gente precisa anular. E a terceira delas é na distalização sequencial, que é esse meu primeiro exemplo. Tá? Então, o conceito de anular forças indesejadas secundárias, ele é muito antigo, e quando nós planejávamos, né, quando nós planejávamos fazer já as próteses parciais removíveis, quando nós desenhávamos lá os pontos de apoio, as referências que nós tínhamos para fazer a prótese, a gente tinha, se essa era a área que ia sofrer maior força, nós já tínhamos uma necessidade de criar pontos de apoio à distância, certo? A gente colocava apoios palatinos, grampos, por entender que essa força que seria exercida nessa região, ela vai refletir
em uma força secundária em outro ponto. E o mesmo acontece quando nós fazemos movimentações dentro da arcada. Então, se eu tenho uma distalização sequencial, que a princípio só movimentou esse segmento, eu preciso ter uma ancoragem, tá? Nessa região, senão eu vou ter uma falha da adaptação do alinhador, ok? E o mesmo acontece quando nós falamos do outro lado, tá? Então, é muito errônea a ideia de que quando nós estamos fazendo a distalização sequencial, nós podemos remover os recursos de ancoragem dos dentes anteriores, como, por exemplo, os attachments, tá? E isso vai gerar para nós, vai acarretar em um movimento deletério. Então, enquanto eu ancoro o posterior, se eu não tenho um bom sistema de ancoragem nos anteriores, aqui, attachments grandes, mais retentivos, eu vou perder o tracking desses elementos, pensando no princípio da semente melancia. Apertou a coroa dentária e a coroa subiu. E a gente perde aqui, tá? O movimento, a adaptação desses alinhadores. Outro exemplo sobre a questão, a importância da gente tentar anular essas forças indesejadas, quando nós falamos de intrusões anteriores em massa. Eu sempre procurei um artigo e ele saiu agora não, ele já tem há um tempo, e eu procurei, achei essa explicação em 2021, tá? Sobre essa questão das forças do efeito Bowen. Não sei se vocês já ouviram falar, mas quando nós promovemos uma intrusão anterior em massa, qual é a tendência que nós temos no convencional? A gente faz a retração anterior e esse dente tem a tendência de destruir. E a gente não aplica um efeito Gable no fio para anular a extrusão dos anteriores e também para controlar o nivelamento dos prés. Tá? Então, quando a gente faz a retração anterior em massa, seja do superior quanto do inferior com alinhadores, nós temos a tendência a perder o torque dos incisivos e a perder o controle vertical, extruindo esses incisivos. E, para piorar o efeito Bowen, ele vai promover também a intrusão dos premolares. Vamos entender por que isso acontece. Vocês já devem ter escutado que o melhor movimento para se fazer com alinhadores é a distalização dos dentes posteriores. Verdade ou mentira? Todo mundo comenta, distaliza muito bem, distaliza muito bem. Distaliza muito bem, porque a cada vez que você abre o diastema nas interproximais, na distalização sequencial, você tem o alinhador com efeito mola. Aquela parte que vai abrindo um diastema e o dente, né, o alinhador invagina e abraça e vai aumentando aquele plástico do meio, ele funciona como uma mola, aumentando o comprimento do arco no sentido anteroposterior. Estou distalizando, estou ganhando o comprimento. Então, é a mola que vai se estirando. Qual é o problema disso? O problema disso é a hora que você começa a fazer a retração anterior e o seu arco, ele vai encurtando, tá? Vamos imaginar que todo mundo aqui mora no Japão e que no Japão é proibido ter o pé grande. Vocês já ouviram essa história? As meninas, elas tinham que ser delicadas e ter o pé pequeno. Então, quando elas estavam crescendo, o pai pegava um tamanquinho de madeira e colocava o pezinho da criança ali, tá? Então, quando você tem uma caixinha maior, um sapatinho maior e um pezinho menor e um pezinho maior dentro, para ele caber, o que ele faz? Ele se encolhe aqui dentro para que ele caiba nessa região. Então, essa parte anterior, ela deita, e essa parte do meio, ela curva para poder caber, que é o que acontece com a nossa arcada toda vez que nós vamos fazer uma retração anterior. Quando a gente vai fazer uma retração anterior, a gente fala assim para o alinhador, diminui aí, porque eu estou fazendo a retração anterior, então eu estou diminuindo o tamanho do alinhador, o comprimento dele, que eu preciso fazer caber minha arcada aí dentro. Então, quando a gente veste o alinhador da retração anterior, os dentes, o arco, ele faz uma curva, tendendo a intruir os premolares e extruírem os incisivos.
tá? Então, por isso, quando nós fazemos uma retração em massa, é muito importante que a gente faça o controle dos incisivos para que eles não extruam, então, uma sobrecorreção dessa intrusão e também um componente de extrusão em pré-molares para que a gente não perca o plano oclusal, tá bom? Então, esse é um movimento que eu considero bastante difícil de enxergar isso dentro da mecânica dos alinhadores. E um terceiro caso clínico agora, um terceiro exemplo com um caso clínico que eu quero mostrar para vocês sobre as forças indesejadas, é a gente visualizar, né, esse caso e vocês me dizerem qual é a foto inicial, qual é a foto intermediária e qual é a foto final do caso da paciente. Então, quando nós olhamos a complexidade dos movimentos, nós tendemos a achar que essa foto superior esquerda é o início, que essa seria a foto secundária da evolução e que nós finalizaríamos o caso assim, correto? Só que, na realidade, eu tinha essa situação clínica inicial, depois, em tratamento, a paciente ficou dessa maneira, e aí ela nos procurou, porque ela achou que estava estranho, e a dentista dela falou que estava tudo certo dentro do programado. E aí foi o que aconteceu, ela começou a ficar com a mordida anterior em topo, abriu a mordida aqui entre incisivos, os dentes, o canino, ele piorou a relação de classe e a paciente estava desesperada, e aí nós fomos analisar, né, o que tinha acontecido no tratamento da colega, tá? Então pedimos a transferência, usamos o mesmo pedido que ela tinha de aparelhos para fazer um novo planejamento. E aí eu mostro para vocês, a princípio, essa imagem, que é a radiografia panorâmica, e vou rodar o filme para vocês conseguirem, tentarem adivinhar o que foi que aconteceu, tá? Então, na forma inicial do tratamento, ela projetou um pouco de PR na região anterior, distalização sequencial dos dentes posteriores e conseguinte retração. Então, quando a gente olha a oclusal, a gente vê que o dente estava distalizado de forma sequencial, promovendo o abraçamento, tinha o elástico de ancoragem, né? Mas o caso, em vez dos dentes irem para trás, o caso estava indo com o dente para frente. Tá? E aí, o que foi que aconteceu nessa situação? Nesse caso, o problema foi que, como a paciente tinha a presença desse terceiro molar e a colega fez a distalização sequencial aqui, quando esse movimento do dente foi para trás, e ele não foi para trás porque ele tinha o ramo, ela fez uma força reacional e empurrou todos os dentes anteriores para frente. Então, o que era bom ficou bem ruim, porque ao invés de distalizar, por mais que tivesse sequencial, por mais que tivesse atágmos, por mais que abrisse diastemas entre os dentes, o diagnóstico foi errado, esse dente não conseguia distalizar no ramo. Então, toda essa força, essa ancoragem, em vez de ir para trás, foi para frente e promoveu a projeção do segmento anterior e inferior. Tá? Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é que muitas vezes, a nosso planejamento, se a gente negligenciar a geração de forças secundárias e negligenciar o conceito de ação e reação, nós podemos estar prejudicando, piorando a posição dentária da paciente. É preciso tomar muito cuidado, tá? Então, nesse caso que nós fizemos foi programar primeiro a remoção dos contatos, dos toques anteriores pesados, dos incisivos que ela estava fraturando, depois programar a distalização por IPR desse segmento, tá? Então, vejam, primeiro eu retraí anterior, tirei eles de contato prematuro de trauma, depois abri um pouquinho de espaço aqui nos posteriores e fiz a retração às custas de IPR. Poderia ter extraído esse dente? Poderia ter extraído o terceiro, aí teria que extrair os dois, né, o superior e o inferior, e distalizar o quadrante 3, também seria possível. Mas como o paciente já não tinha um pré-molar, eu acredito que nesse intuito foi mantido o terceiro molar no primeiro planejamento, e a gente seguiu agora, nesse momento, da mesma forma.
tá? Então, aí fica o princípio da ancoragem, o quanto a ancoragem é importante, e anular forças secundárias que possam ser indesejadas. E, nesse caso, um exemplo bem clássico de que a ancoragem do terceiro molar, ela veio também desfavoravelmente ao caso, porque ele ficou aqui parado, não entrou no ramo, não tinha como, e jogou todos os dentes para frente, tá? Então, conseguimos pensar agora um pouquinho sobre os princípios biomecânicos, entender, né, sobre os conceitos de empurrar e abraçar e ancorar na prática, entendendo como que a gente vai visualizar isso dentro de um planejamento, dentro da nossa prática clínica. Vou falar rapidamente sobre os conceitos Smart Force agora, para que a gente tenha ali uma base, né, do que a Align nos provê de conceitos inteligentes. Então, desde 2009, eles têm uma linha bem contínua de inovações, muito legal, que a empresa produz, né, em relação às inovações do mercado. Em 2021, veio essa questão aqui do G8, que são as melhorias de controle de mordida aberta posterior, e hoje a gente também já teve os inventos da tomografia e do desenho digital de sorriso, tá? Então, são coisas que eles implementaram aí dentro do nosso CleanCheck. Tudo isso é possível porque existe um departamento de engenheiros e desenvolvedores de tecnologia que fazem aí essa transformação, tá? Que fazem os testes físicos, que validam tudo isso em laboratório para que a gente possa aplicar isso clinicamente. Então, hoje nós falamos que Invisalign é impulsionado por 3 pilares, que seria o material, que chama-se Smart Track, a tecnologia do Smart Stage, que é o estagiamento inteligente, e os recursos inteligentes, como a Tatmos, PowerReads, BiteRamps, que são os recursos que são inseridos, incorporados dentro dos nossos tratamentos. E ao longo das nossas aulas, nós falaremos deles com um pouco mais de detalhes, tá? Queria só trazer um pensamento em relação ao material, para a gente entender. O Smart Track é um polímero, é um plástico que tem uma memória elástica e ele tem uma propriedade de retornar à forma física original. The one with better elasticity. Então, quando a gente compara a placa, né, numa simples compressão, que seria uma deformação, e você solta os 2 materiais na mesa, o Smart Track, ele retorna mais fácil a posição dele inicial, fica mais próximo da posição inicial, então ele apresenta uma menor deformação permanente, tá? Então, por isso é interessante, porque a hora que você aceita esse plástico no dente, ele tem a tendência a retornar à forma original do alinhador e aí ele leva o dente a se movimentar, tá? Então, muito importante a gente pensar também sobre isso. Outra questão que a gente pode pensar sobre os plásticos, né, sobre os materiais, é que nós temos aí, né, uma eficiência dele especificada em certo tempo. Então, em 7 dias, ele tem uma grande quantidade de movimento que é executado, mas essa quantidade de movimento, ela é suficiente para movimentos mais simples. Então, trocas de 7 dias para movimentos mais simples. E trocas de 14 dias, que aí a gente vai ter aqui o pico, né, do movimento, para movimentos, para dentes que têm movimentos mais complexos, tá? Então, 7 dias pode ser regra para pacientes em crescimento, para pacientes que têm movimentos mais simples, para fases de alinhadores adicionais, mas dentre esse intervalo de 7 a 14, então eu gosto muito do intervalo de 10 dias, né, ou até 14 mesmo, para movimentos mais complexos, a gente não pode também negligenciar e trocar o alinhador com muita velocidade. Esse, então, é o ponto sobre o material. Um ponto que eu quero falar também, o fato dele ter uma elasticidade tão grande, o Smart Track é muito mole, também confere a ele algumas propriedades, algumas desvantagens, que seria, por exemplo, as retenções, quando a gente tem coroas curtas, o alinhador solta muito, e outra situação é a falta de controle do torque, né? Por isso que o G8 veio para fazer as compensações do torque vestibular de raiz, porque quando a gente expande com o Invisalign, a tendência maior é inclinar as coroas e destruir as cúspides palatinas,
tá? E isso acontece porque o material é deveras macio e não consegue conter as coroas para fazer movimentos de corpo. Então, ser Smart Track tem várias vantagens em relação à força, mas nós temos que entender também que tem limitações nos movimentos que vão ser executados por conta, vão faltar, vão ficar aquém por conta também dessa qualidade do material, tá bom? Dúvidas até aqui, gente? Bem tranquilo, né? Todo mundo bem silencioso. Espero que vocês estejam entendendo, almoçando, mas de qualquer maneira, nós ainda estaremos juntos lá nos nossos grupos do WhatsApp. Vamos continuar aqui sobre o Smart Stage, então. O que eu acho muito interessante a gente falar é que existe sim uma forma, um caminho que o dente é levado pelo algoritmo, né? Eles fazem estudos para entender qual a melhor sequência para movimentar um dente na angulação, para movimentar um dente num caso de extrações, né? Você vem um terço desse canino para controlar a ancoragem, depois vem, junto com esse terço do canino, você traz os dentes posteriores perdendo a ancoragem, e depois faz a retração dos incisivos. Então, essa sequência eles têm como padrão e estudam para ter um maior reforço de ancoragem. Um estagiamento personalizado que é interessante também é o estagiamento do FIRST, né? Porque a gente tem os molares parados, depois nós temos a expansão dos demais dentes, e depois, por último, vem movimentos anteriores junto. Mas eles primeiro param os molares, fazem a expansão dos terminais, depois param, usam de ancoragem e trazem essa expansão para o resto do arco, tá? Então, esse tipo de estagiamento é o que eles chamam de protocolos. Muitas vezes, e a gente também vai ter um pouco sobre isso, mas muitas vezes o estagiamento, ele não atende ao que nós precisamos, e a gente, mesmo sendo um protocolo criado por inteligência artificial e tudo, ele não atende a nossa prioridade clínica, a nossa necessidade, e aí a gente vai precisar romper esses estagiamentos personalizados. Como, por exemplo, num caso que você tem uma queixa principal de estética de incisivos, alinhamento, e nós temos uma distalização sequencial. Então, enquanto você distaliza lá atrás, se você não fizer o alinhamento dos incisivos, você não vai atender a queixa do paciente, tá? Então, sempre importante nós reavaliarmos também essas queixas para entender como a gente pode melhorar o estagiamento dos pacientes. Durante as revisões de ClinCheck, a gente vai vamos trabalhar muito sobre os estagiamentos, porque os estagiamentos, eles precisam ser enxergados primeiro. Então, a hora que você dá o play, nós precisamos enxergar esse estagiamento, tá? E a segunda coisa que precisa é que a gente saiba fazer as mudanças no estagiamento, né? Porque o estagiamento a gente vai mudar sempre por escrito, então precisa ter uma comunicação correta para fazer as alterações dos estagiamentos. E o último ponto, o último pilar aí que nós falamos sobre a mecânica dos alinhadores é o Smart Force, né? Então, quando nós precisamos aí de recursos automatizados, criados por algoritmo, a gente vai pensar nos Smart Force, tá? O Smart Force, essa frase é meio confusa, mas a forma do dente do ClinCheck não é a mesma forma do dente, porque várias coisas são colocadas aí nessas coroas para que a gente consiga entregar um movimento. Então, vários recursos, áreas de pressão, recursos de ancoragem, tudo isso é colocado ali dentro do seu ClinCheck para transformar a forma do seu alinhador, tá? Os recursos Smart Force, eles são colocados de forma automatizada, mas eles atendem a questões específicas de cada dente. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa coroa que tem uma largura, um longo eixo e uma altura. Então, eles pegam essas medidas, veem qual é o movimento que foi programado para esse canino e criam um recurso automatizado que é colocado em um lugar já específico, fixo nesse dente, a gente não pode trocar, tá? Diferente dos attachments convencionais, que a gente pega e edita ele de lugar, o otimizado ele é aplicado naquele ponto, entendendo que aquele é o ponto que precisa para aplicar a força, tá? E aí a gente não consegue trocar esse recurso. Os softwares todos, eles vão permitir que vocês façam essa colocação,
né? Então, eles programam, fazem as validações físicas com sensores, testes laboratoriais, para que chegue na clínica os recursos já pré-programados, pré-ativados, para a gente utilizar. Há diversas situações que nós não vamos utilizá-los, né? E durante as revisões também vamos puxar um pouquinho mais sobre isso. Hoje a gente está rolando aqui no escritório o Step One, que é um curso de protocolos de planejamento virtual, e a gente aborda muito nesse curso esses pontos. Em que momento você troca um attachment otimizado, em que momento você deixa, quanto que você sobrecorrige em protocolos de acordo com cada maloclusão, cada padrão de paciente. Mas, nas revisões ao vivo, nós também faremos isso na prática, tá? Então, em que situação a gente não vai aceitar um attachment otimizado ou que ele não é uma boa ideia? Então, isso também acontece, porque nem sempre esse acessório, ele condiz com a nossa prioridade clínica, tá? Então, esse é um recurso otimizado, é bom, é ótimo ter essa inteligência trabalhando a nosso favor, mas também é importante que a gente gradue, que a gente saiba que em algumas situações nós não vamos atender a colocação desses recursos automáticos. Outro recurso que nós temos aqui, né, como o Smart Force, é o Power Read, é uma ranhura negativa, é um afundado no alinhador para promover controle de torque palatino de raiz, a hora que se aperta o incisivo, a raiz tem a tendência a tombar, tá? Pontos de pressão ou áreas de pressão para direcionar a força intrusiva no longo eixo do incisivo, e os bite ramps, que hoje nós sabemos que além de excelentes desoclusores, né, para promover a extrusão posterior, eles também atuam na intrusão dessas coroas aqui dos incisivos. A gente tem melhores resultados de intrusão se nós utilizamos os bite ramps nos superiores, tá bom? Bom, só repassando os conceitos de força e momento, a gente vai pensar sempre nessa parte biomecânica, né? Que, como eu falei, que o corpo, o dente é um corpo que ele tem a tendência a resistir, né, ao movimento quando tem uma força aplicada a ele, a isso chamamos centro de resistência, e a localização desse centro de resistência, ela vai depender do tamanho e da forma dos dentes e do número de raízes e da qualidade dos tecidos de sustentação do periodonto. Então, quando a gente usa alinhadores, o que muda não é o centro de resistência, o que muda com os alinhadores é o ponto de aplicação da força. Nós falamos que a coroa, ela é toda abraçada pelo alinhador, e dependendo do movimento, há um lugar ou outro que a gente vai ter que atuar com a aplicação de força. Isso é que muda, porque sempre o dente vai ser empurrado. Então, o ponto de aplicação da força, ele se altera. Para realizar as inclinações, como nós falamos, né, é um movimento de pêndulo simples, é um movimento bastante previsível, então muitas vezes a Invisalign nem coloca nenhum recurso. Agora, quando nós precisamos angular, que aí o centro de rotação não é no ápice, você precisa mover tanto a raiz quanto a coroa para lados opostos, a gente vai ter recursos como esse, que são bipartidos, tá? Para que a gente tenha um melhor resultado. Então, attachments de controle de raiz são formados por duas partes. Agora, quando você quer mover de corpo, nós temos também esse movimento com dois recursos, seria um attachment de duas partes, mas a força, o momento, ela tem que ser gerada aqui, ó, em cima do centro de resistência, tá? Senão você não consegue fazer esse movimento acontecer de corpo. Isso é fácil? Não é fácil. Então, o que eu acredito é que os movimentos de corpo, eles podem acontecer, as raízes podem sim ser movimentadas com alinhadores, mas naquele tipo de movimento que você leva primeiro a coroa e depois a raiz. É muito difícil você vir com um desenho assim, um movimento assim de corpo, a não ser que você tenha aqui um power arm, tá? Com um helicoide ativado no centro de resistência. Aí pode ser que você consiga transladar o dente de corpo dessa maneira que foi executado no desenho. E, por último, o último recurso que eles lançaram é para melhorar, né, o risco de mordida aberta posterior, então faz um melhor controle do torque nas expansões, nós temos uma força que é aplicada aqui
para a gente ter um torque que acompanhe a expansão da coroa, né? E também uma maior potencial de intrusão dos dentes anteriores e inferiores. Então, qual é a promessa? A promessa é que, ao invés de acontecer isso aqui, que é a expansão por inclinação da coroa, tá? Com a extrusão da cúspide palatina, né? Nós tenhamos um melhor controle e faz esse movimento vir expandir de corpo, tá? Isso aqui é difícil, com certeza é difícil, mas os recursos prometem ajudar, auxiliar para que isso aqui não aconteça. Então, fazendo o quê? Um super travamento aqui na vestibular, para que você consiga alavancar o dente com a raiz para frente, tá? Vocês viram já que os atátimos do G8 são bastante grandes, né? E aí, para fechar nossa aula teórica, eu deixo para vocês aqui algumas conclusões. Então, o que eu penso é que a gente precisa estudar para ter conceitos ortodônticos bem definidos em nossa mente. Vocês viram que o que eu falei sobre movimento, mecânica, compensações, sobrecorreções, são as mesmas que nós utilizamos na ortodontia convencional. Existe uma diferença de força, de mecânica, da forma como o movimento acontece? Existe. Mas se nós tivermos esses conceitos básicos, tá? São 3 conceitos básicos, que é a ancoragem, o abraçamento e o conceito de que o dente vai ser empurrado pelo alinhador, nós conseguimos transpor outras ideias também dentro do planejamento. Meu segundo conselho é: conheça a inteligência do sistema que você trabalha. Eu, por anos, trabalhei só com Invisalign e me aprofundei muito no Invisalign para entender quais eram os pontos fortes e os pontos fracos do sistema. Hoje eu tenho experiência com 2 marcas de alinhadores e eu já entendo que muitas vezes o ponto forte de um é o ponto fraco da outra. Então, na hora de planejar, você precisa considerar esses pontos, tá? Por exemplo, alinhadores mais macios, como nós falamos, eles têm um menor poder de reter em coroas expulsivas e também um menor poder de fazer uma expansão de corpo, porque o alinhador é mole. E, muitas vezes, nós temos também uma maior eficiência de alinhadores mais duros para executar a intrusão. Então, cada material, cada sistema vai ter uma inteligência que vai guiar a um uso clínico igual ou diferente ao outro. E, por último, tenha experiência para poder criar suas próprias compensações. Nós falamos sobre o conceito dinâmico, a importância que tem de enxergarmos, né, as necessidades de fazer sobrecorreções baseados, logicamente, no perfil, linha do sorriso, padrão facial, né? Toda essa colaboração do paciente, todos esses pontos. Então, se nós não testarmos, né, as nossas sugestões, as nossas sobrecorreções, a gente nunca vai conseguir criar as nossas próprias compensações, tá? Então, o quanto é que você gradua, o quanto é que você sobrecorrige, depende de N fatores, tá? Mas a gente precisa realmente conhecer, estudar e usar para poder criar os nossos protocolos, tá? Então, esse é um ponto muito importante para que a gente consiga aí uma melhor biomecânica, aproveitar tudo que o alinhador possa entregar em relação aos movimentos, às forças aplicadas, tá bem? Então, eu agradeço por enquanto aí a atenção de vocês e eu vou revisar um caso já para a gente iniciar dar esse pontapé nas revisões. Eu vou perguntar para vocês me sinalizarem quem de vocês tem um clean check para revisar, que a gente pode postar ele, a gente pode colocar ele ao vivo aqui para a gente fazer a discussão. Vocês estão com o microfone? Tem como abrir o microfone? Eu vou descompartilhar a tela para ver se vocês conseguem falar. Oi, Ivana, tudo bem? Estou vendo que a Ivana está aqui hoje na sala conosco. Coloquem para mim ali no chat se vocês têm algum caso que vocês queiram revisar
Senão eu vou revisar um outro caso que esteja aberto aqui, para a gente poder fazer as nossas modificações de hoje. Agora a gente vai ter lá no grupo também, um grupo do WhatsApp, para a gente antecipar essas questões. Se tiverem casos para serem revisados lá, nós podemos fazer juntos. A Mari falou que não tem, né? A Milena também não. Eu tenho. Ah, então vamos tá me fazer. ouvindo? Tudo bem, Milene? Tudo jóia. Eu tenho um caso, sim. Como que a gente faz para partilhar aqui? Coloca para mim o seu usuário e senha. Pode ser lá no nosso. Você está com o seu telefone? Que a Camila criou agora um grupo do WhatsApp. Pô, Daí você me manda no privado que eu vou acessar. E aí eu já compartilho para a gente revisar juntas. tá. Espera só um pouquinho, então. Se tiverem alguma dúvida da aula teórica também, a gente está por aqui. Deixa eu achar meu usuário aqui, só um minutinho. Tá bom. Ivana, se você quiser abrir o microfone e falar um oi para a turma, não sei se você está ocupada, está em trânsito, está almoçando. Esse é o horário do nosso Study Club. A maioria das pessoas almoça com a gente aqui. Uhum. Peguei seu acesso aqui. Conseguiu? Aham. Camila me passou. Deixa eu colocar aqui. E aí eu já acesso e vou compartilhar minha tela, tá? Conta um pouquinho dessa história, Milene, já que você está aqui. Eu já faço ortodontia há 24 anos. Estou fazendo 25 anos de odontologia esse ano, né? Uhum. E já dos 25, 24 que eu só faço ortodontia. E Olha que beleza. eu iniciei, né, agora com o Invisalign, acho que eu fiz o meu credenciamento em outubro de 2021. Vai fazer 2 anos agora que eu iniciei. Estava no online ainda? Sim, né? Isso, foi tudo online. Tudo online. Uhum. É esse caso, né? Isso, esse caso. Esse paciente, ele quer, a queixa principal dele, além de alinhar e nivelar, ele quer mesializar o 47 e o 48. Uhum. E eu tô nessa dúvida se é possível ou não. Eu comecei a mexer, eu parei, eu tô assim, bem insegura ainda com esse caso. Tá, o 47 e o 48 aqui. Ok. Deixa eu só mudar aqui, ó. Quando a gente coloca, eu tenho uma mania, ó, a gente puxa esse aqui, ó. Tá vendo que eu tô puxando meu mouse reto e o modelo gira, tá vendo? Uhum. Eu só tô puxando ele reto para o lado. Eu não gosto dessa forma do mouse, do modelo girar. E eu posso mudar isso aqui, ó, em ajustes, rotação de forma livre, tá? E Tá. aí, a hora que eu puxo ele aqui, ó, ele vem com menos giro, tá vendo, ó? Uhum. Então, ele não faz aquela cambalhota assim, ó. Eu pego ele reto e viro, ó, ele mantém o plano. Essa é a rotação em forma livre, tá? Então, acho que é mais fácil também da gente controlar quando a gente vai fazer as mudanças. Vocês vão ver que eu sempre mudo ali para essa forma. Então, vamos ver aqui o paciente. A queixa principal é boa a leitura do sorriso dele, né, Milene? Uhum. Formato do arco, uma recessão importante aqui no molar e a necessidade de fechar. Vamos ver se você tem uma panorâmica aqui. Então, a gente já vai conseguir estudar a partir disso aqui, ó. Para você conseguir fechar esse espaço aqui com alinhadores, nós precisaremos trabalhar na angulação, na verticalização de uma par dessa raiz, tá? É um movimento bem desafiador, só com alinhadores, tá?
Se você tiver possibilidade, eu faria alinhadores nessas arcadas, mas faria um tratamento híbrido aqui desse pedacinho, com algum uso de terapia auxiliar. Se ele topar, você pode colocar tanto um power arm, que nós chamamos, e aí a gente usaria esse braço de força ao mesmo tempo que o seu alinhador, ou uma mecânica que funciona muito bem, vocês já são velhos conhecidos, é um fixo segmentado desse lado, tá? As duas formas funcionariam. Daria para fazer só com o alinhador? Daria, eu acredito que sim, só que o tempo de tratamento vai prolongar bastante. Então, eu não sei se seria a intenção. Prolongar bastante que eu estou falando de mais de 2 anos aí de tratamento, se a gente fosse fazer só com alinhadores e attachments, tá? Porque é muito movimento que a gente tem aqui para fazer essa verticalização. Se nós pudéssemos, nesse caso, jogar essa coroa para trás, seria mais fácil fazer só com alinhadores e aí mais rápido também. Então, nesse caso, se fôssemos fazer a verticalização desse molar aqui, Milene, com a distalização da coroa, eu extrairia o terceiro e pendularia essa coroa para trás, Certo. tá? Seria uma possibilidade. Ou Isso seria o mais fácil, no caso. mais fácil e o mais rápido para se fazer com alinhadores. Tá, essa era uma dúvida até que eu tinha, porque eu queria até chamar ele novamente para conversar e expor essas duas situações, sabe? Excelente ideia, porque ele junto com você pode definir a que custo nós faríamos isso. Nós faríamos isso ao custo de uma extração do dente do siso, né? É o siso, mas é um dente que provavelmente ele está rígido, não tem bolsa. Quando eu vejo uma bolsa aqui, ó, geralmente ele faz uma bolsa nessa região, já é um indício para eu extrair. Ou quando o paciente oclui, que eu acho que não é o caso, mas quando ele oclui aqui, olha, esse dente está deitado e esse superior ele trava na distal. Você já viu essa situação? Nessas situações eu não penso muito em extrair o terceiro, tá? Ou então quando ele forma uma bolsa, né, interproximal, uma bolsa periodontal, ou quando ele está travado aqui, que o paciente não oclui em cima, ele oclui do lado. Então, nesse seu caso, ele não está muito favorável para fazer a extração, tá? Mas se o paciente não topar fazer de outra forma, essa seria uma alternativa, se ele não topar o recurso auxiliar. Tá. Recursos auxiliares, o que é que nós pensaríamos aqui? Um power arm, vou voltar para a panorâmica para a gente poder pedi desenhar. para o técnico colocar. Isso, acho que seria legal. Power arm nesse dente e nesse também. Você teria que atuar com power arm nos dois elementos para fazer a mesialização, tá? E lembrando, se a gente fizer um power arm aqui, ó, bem aqui, certo? Nós teríamos que fazer essa força fazendo um fulcro anti-horário, concorda? Para essa raiz girar para frente, né? Então, essa ativação, ela tem que ser obrigatoriamente mais alta do que o power arm. Então, o melhor lugar ou seria por exemplo, um recorte aqui no pré-molar, um botão, ou até no arco superior, para ele fazer uma alavanca maior aqui, para essa raiz girar, entendeu? Então não precisaria colocar um mini implante Não para precisaria, ajudar a mesializar. Não, você poderia colocar o recurso usando até essas coroas aqui, ó. Poderia ser aqui, poderia ser um mini implante, poderia ser um mini implante aqui, entendeu? O importante é que esse movimento, ele gere uma resultante com um fulcro anti-horário. Então, geralmente acima desse centro de resistência. Então, aqui, posicionando um ponto aqui já seria suficiente, um aqui, ou até usando um recurso no próprio alinhador. Qual é a diferença que nós temos entre esses recursos? Se a gente usasse um recurso removível, que o paciente põe e tira o elástico, você está dependendo dele para executar um movimento que é difícil. Então, a gente já teria, né, com uma previsibilidade mais baixa. Nessas situações, eu gosto mais de colocar um recurso fixo. Então, se eu fosse ativar um power arm, eu vou
eu vou fazer um power arm que faça esse fulcro anti-horário, e aí eu preferiria deixar isso fixo num botão, alguma coisa assim, tá? Aí, com certeza, o parafuso, Milene, seria mais interessante, porque qualquer recurso fixo que você deixe conectado no próprio dente, de novo, você está dependendo do paciente, porque, por exemplo, se eu colar um botão aqui e o paciente não usar o alinhador, esse botão ativando o power arm, o dente pode girar, entendeu? Então, de certo. novo, eu estou na mão dele, tá? Então, a sugestão do parafuso seria para otimizar, mas há diversas maneiras de fazer essa força. Recomendo que você converse com o paciente e veja com ele o que ele tolera. De verdade, se fosse meu paciente, eu proporia um fixo segmentado. É a forma mais simples de fazer isso aqui. Pode-se fazer com recursos, power arm, botão, elástico, parafuso, mas se você considerasse, nesse caso, colocar 2 brackets e 2 tubos, você concorda comigo que você resolveria isso bem rápido? Bem mais rápido do que qualquer componente de força individual, né? Isolado, tá? Então, Uhum. seria essa a proposta. Então, tem várias frentes para você fazer. Só alinhador, usando uma terapia auxiliar avulsa, né? Forças individuais, com braço de força, parafusos, botões, ou colando um fixo segmentado, tá bom? Certo. Vamos ver, então, aqui o que nós temos. Aqui nós temos programado um power arm, e aí seria legal você ter também um power arm nesse dente, porque veja que a gente tem bastante movimento aqui incorporado. Ele sinalizou a Uhum. intrusão, mas nesse caso, se nós abríssemos a tabela de movimento, olha, a gente conseguiria ver aqui ó, o arco inferior, que nós temos no dente 47 no 48 também. Olha lá, o movimento líder, o movimento que mais consome alinhadores é a angulação do dente 47. Tá vendo aqui? Movimento líder. Uhum. Para E, distal. exato, o 46 ele nem angulou tanto, ó, ele inclinou mais, tá? Então, ele teve Uhum. uma maior inclinação, porque o que ele fez? Ele pegou aqui a coroa, inclinou para... esse aqui é da bucal, ele angulou um para distal só. Ele fez uma pequena angulação, mas ele trouxe mais mesmo. Deixa eu ver a raiz, ó. A raiz que transladou 2,7 para mesial, tá? É um movimento difícil também. Esse aqui é praticamente a coroa fica parada e a raiz ele também acompanha, né? Então vem um movimento de corpo. Então esse aqui talvez desse para você fazer um que nós falamos de um power arm com força paralela ao centro de resistência. Esse aqui, como você quer angular a raiz, tem que ser um power arm com uma força anti-horária resultante, entendeu? Se eu Porque uma colocar, raiz vem e o outro ela tem que girar. e se eu optar por colocar o Power Arm e um mini implante, no caso, daria para eu colocar entre o 44 e o 45? Poderia ser, só Intraradicular que aqui? Só que veja que o movimento que você tem aqui no seu clean check, você está angulando os 2 dentes para distal. Ó. Tanto Uhum. o 44 quanto o 45, eles vão ser angulados para distal. Então, você teria que pegar um ponto bem alto aqui, olha, que você não tivesse influência desse movimento. Ó. Uhum. Quando a gente põe a sobreposição, ó, eu vou inverter para a gente elucidar melhor. Olha aqui, ó, eu começo nesse branco e eu finalizo nesse azul. Olha o tanto de angulação que os 2 dentes têm, tá? Uhum. Então, vamos colocar aqui na tabela do movimento. O inferior, o 44 e o 45, ó, eles angulam 11 graus para distal praticamente. Na Na raiz, raiz, é. exato. Então, isso talvez dificulte o posicionamento do seu parafuso ali entre as 2 raízes, tá? Então, eu poderia colocar um botão em qual dente você sugeria? Para eu colocar um Você botão pode e um elástico. colocar, você pode colocar um botão
botão no primeiro pré, e aí você ativaria o Power Arm nele. Talvez o mais interessante nessa situação de colocar o botão seria colocar com um elástico intraoral. Por exemplo, o paciente viria aqui, tá? Você colocaria um Power Arm aqui, né? Um helicoide. E aí o paciente prende um elástico daqui até o botão, entendeu? Ele E põe aí e ele tira tira. esse attachment desse dente. Tiraria o attachment. Tá. Então, nesse momento, pode ser que você perca um pouco de controle nessa angulação que você projetou aqui, ó. E no fazer isso, corro o risco de distalizar também os premolares, né? Ou não? Se você não fizer isso, o que você diz? Se eu colocar, apoiar o elástico no premolar, no botão do premolar, eu vou acabar distalizando um pouco esse premolar. Se o alinhador ele não usar bem o alinhador, pode. Mas aí ele vai usar o alinhador junto com o botão. Se ele não usar o botão, o elástico, acho que ele também não usa o alinhador. Sim. Então o efeito é menos pior, entendeu? Certo. Ele tanto vai ser bom junto quanto ruim junto. Então, porque imagina se ele se você deixar isso pré-ativado numa cadeia elástica, por exemplo, ou no E-Link, aquele elastiquinho da TP, sabe? Sei. Se você deixa isso aqui ativado e o paciente não põe o alinhador, você vai ter um problema, porque esse dente aqui ele vai descompensar. Ele pode intruir, ele pode fazer diversas coisas. Então, se fôssemos fazer, sabe o que eu acho que seria interessante? A gente colocar um recorte para botão e um attachment nesse dente, ó. Certo. Que daí a gente trabalharia dessa forma, ó. Eu tiro esse, coloco um recorte para botão e coloco um attachment aqui, ó, deslocado para o oclusal, porque você ainda vai ter um controle da ancoragem dele, ó, da angulação, tá vendo? E você retém ele dentro da coroa. Como aqui a gente já vai estar perdendo um pouco de movimento, né? Porque ele vai estar descoberto, sem contato com o plástico, aqui você aumenta a superfície de contato, então você tem um melhor controle, ó. E, na verdade, esse movimento ele é favorável ao movimento que você programou, ó. Só que também não precisava, né, distalizar assim a raiz. O início... A gente não pensou em projetar um pouquinho esses anteriores? Deixa eu ver, que ele está em topo, né? Tem um Bolton. Vamos revisar aqui esse projeto desde o início. Então, a ideia seria... O inferior ele tem um desvio de linha média, correto? Correto. É pelo inferior? Não, é pelo superior, né? Vamos ver o sorriso dele de novo. Ah, é a linha média superior que está errada, né? E aqui nós não corrigimos, nós não vamos corrigir? Então, você acha que é possível a gente conseguir essa correção? Ah, sim, aí ele favorece para você até a relação final, ó, como a gente ficou em topo, ó. Se nós distalizássemos um pouquinho esse lado, né? Aí teria que tirar esse terceiro aqui. Certo. Aí extrai o 18, distaliza o quadrante 1, encaixa isso aqui em chave e até podemos deixar um espaço para aumentar os laterais, porque provavelmente esse paciente tem um Bolton aqui, né? Ó, um excesso mandibular de 3,3. Ó, vou fazer a simulação para você. Então, essas seriam as mudanças. Ó, a primeira coisa, eu acho que a gente poderia simular, Milene, fazendo o ajuste da linha média, correto? Certo. E aí, aqui a gente deixa aqueles recursos que nós colocamos. Então, ó, vamos retomar a mudança. E o que nós vamos fazer? Então, a gente vai fazer a distalização desse segmento. Eu vou pegar o dente. Eu vou fazer em 3D para vocês verem, mas nós podíamos fazer por escrito também, tá? Então, ó, seria essa distalização, ó. E aí, a gente vai extrair esse dente, tá? Aí, a gente traz o canino em chave e pelo Bolton, olha, falta o overjet. E aí, nós poderíamos deixar espaços para o paciente fazer uma reabilitação. Conversa depois com o doutor da estética, porque às vezes eles preferem só os espaços distais e às vezes eles preferem também aumentar um pouco lá o central, né? Certo.
Então, seria aqui. Mas seria um espaço aqui para resolver o Bolton. Veja que a linha média eu já consegui melhorar, Certo. tá? Aí o overjet, se nós pudermos deixar um pouco de espaço nos superiores, eu também resolvo, olha, vou deixar até simétrico, deixa eu ver. Na tabela do Bolton, a gente consegue ver o tamanho dos dentes. E o 11 é menor, ó. Então, eu poderia deixar para aumentar até 0,5 a mais que o 21, tá? Então, aqui, se nós fôssemos pensar, esse aqui podia até reduzir e esse aqui aumentar mais, ó. Que eu daria a proporção aqui na distal e aqui na distal também, para mexer a forma, tá? Uhum. Aí eu igualo mais ou menos os tamanhos dos dentes anteriores, ó. E esse lado ainda, se ficar justo, e a gente não quiser abrir mais os espaços, ele também, pela forma do dente, ó, ele aceita alguns IPR, se for necessário, né? Então, se quisesse fazer, poderia, para não sobrar essas ameias abertas aqui. Algo sutil, só para não deixar o contato forte, olha. E agora que eu corrigi já a linha média, eu faço ele simétrico, tá vendo? Para a gente não desviar o que nós já tínhamos conquistado, ó. Uhum. Aí eu posso, até de forma individual, fazer esses pequenos ajustes, ó, de alinhamento, né? Mas isso também a gente pode deixar para depois. Então, desse canto, o que que nós fizemos? Estamos fazendo a mesialização desses dentes, vamos pedir a extração, a distalização desse aqui. Se você for usar aqui, olha, até já compensaria, se formos fazer essa correção, se nós pensarmos, usarmos aqui um elástico dessa forma, ó. Ou no canino, e aí usar esse braço de força ativado aqui em cima, o que nem teria, então, a necessidade de nós usarmos aqui. Vê se dá para entender o raciocínio, ó. Eu Uhum. ativo o Power Arm em cima, porque agora eu vou precisar fazer a distalização. Então, esse aqui já serve de ancoragem como um elástico de classe 2, tá? Sim. E aí eu uso Uhum. ele assim. E aí, Milene, muito importante que a gente sobrecorrija essas angulações, que são movimentos difíceis, ó. Então, eu queria deixar ele no 15, mas eu vou levar ele um pouquinho a mais, não precisa ser tanto a mais, para a gente não ter um aumento muito significativo de número de alinhadores, para a gente fazer o movimento, ó. Agora sim Certo. justifica essa distalização também aqui do pré-molar, ó. Mas agora eu estou encaixando em chave, ó. Corrigindo a linha média, tá vendo? Movendo ela para a esquerda, para a direita, desculpa. Sim. É pouco movimento, mas ele faz diferença no resultado final. Intrusão, essa extrusão, essas angulações que eu acho que talvez não sejam necessárias. Olha como ele angula bastante os prés, ó. Uhum. Intrui bastante. Vamos ver se na panorâmica isso é necessário. Ah, nem é necessário, ó. Então, 12 graus de angulação, ó, da coroa do pré-molar. A gente vai eliminar esse movimento desnecessário, que inclusive está dando bastante extrusão com esse, ó. Então, esse aqui, ó, ele está bem posicionado agora. E eu vou tirar um pouco dessa extrusão também, ó, que não tem necessidade, tá? E nem dessa intrusão, ó. Uhum. Esse vale a pena angularmos, que igual o outro lado, ó, a gente está com ele também para verticalizar. E aí o attachment que está nele, a gente sempre fala, a gente tem um movimento de intrusão associado, tem um suporte de expansão, mas um attachment que fizesse melhor o controle dessa angulação, que seria uma barra para fazer as duas alavancas, seria mais interessante, ó. Eu usaria um attachment dessa forma para fazer a alavanca da angulação, sabe? Certo. E aí, extrusão do segundo molar, precisamos?
Podíamos até deixar esse dente parado, ele intercuspida bem no início, né? Uhum. Quanto mais a gente tem a referência, ó, mais ancoragem a gente ganha para o caso. Esse está fazendo mais a correção do inferior, me parece, né? Apesar de que aqui ele destalia. Tá, então tá bom. Eu acho que é isso. Deu para pegar um pouquinho sobre essa Sim. sugestão? E a Então, gente, aí fazer eu a peço correção do para o bom. técnico colocar um Power Arm no 48 também, né? Aqui, nesse caso, você poderia colocar um Power Arm no 48, ou como nós vimos que a gente tem menos angulação, ó, a angulação de fato é pouca, ele precisa mais de um movimento de corpo. Eu vou começar com você com o attachment, e se você perceber que ele começa a desadaptar, você pode converter isso para um Power Arm. Você tira esse attachment, faz um recorte para botão e fixa numa bolinha de resina um Power Arm aqui, entendeu? Uhum. Mas a princípio trabalha só com Power Arm nesse dente que tem uma angulação mais exacerbada. Talvez seja suficiente para você. Eu só não estou gostando muito desse movimento da linha média ainda. Deixa eu ver se eu consigo tirar. A linha média inferior está indo para a esquerda, né? E ideal ela não ir. A gente acabou compensando um pouco aqui o movimento, ó. Eu vou jogar esses dentes ligeiramente para trás. Só para não ter o desvio da linha média. E jogar o IPR para o outro lado. Espera um pouquinho. Agora acho que está melhor. Ainda faz. Tá vendo que tem um desvio da linha média inferior para a Sim. esquerda? Eu não queria esse movimento. E a gente tem uma meia bem aberta, não seria mal trazer um IPR aqui. E o Bolton, nós estamos tratando o Bolton às custas do espaço, né? Se nós usássemos o IPR, aí a gente teria que deixar menos espaços superiores. Você acha que ele vai preferir o IPR embaixo ou a cosmética em cima, Milene? Acho que ele aceita a cosmética em cima. E o lateral dele está muito estreito, né? Acho que fica melhor. Tá bom, então eu vou Eu vou compensar aqui. conversar com ele também antes. Qualquer coisa eu faço IPR e tiro. Isso. Para a gente resolver o Bolton, a gente teria que resolver dessa forma. Olha lá. Essa ficou interessante, que ele associa os dois, ó. A gente tem um overjet melhor, só que eu tenho um pouco de PR nas ameias, porque aqui ele tem as ameias abertas, e a distalização com a construção cosmética. A gente divide o movimento das duas arcadas. Agora eu vou trabalhar no arco, que eu achei que ficou um pouco assimétrico, tá? Então a Uhum. gente faz aqui, ó. Eu posso até reduzir essa expansão em canino, para ele não ficar com a boca muito grande, ó. E aí a gente pede a simetria do arco inferior. Eu arrumei o superior, ó, estava muito expandido em caninos, né? A Uhum. gente define a simetria e agora eu vou pegar esse arco inferior e eu mando coordenar para o superior, ó. E aí ele faz uma pequena contração aqui nessa região inferior também. Uhum. Aqui, movimento, tiro o movimento simétrico, vou contrair só esse lado que eu acho que expandiu demais. Acho que é isso. Importante agora, dessa última vez, a gente vai mudar bastante o estagiamento, tá? Mas eu já vou remover aqui, ó, esse Power Read. Power Read não combina com extrusão, tá?
porque o Power Read, ele é um auxiliar e ele vai melhor com o dente que intrui, senão ele desadapta. E eu vou ligar aqui o TMA, não tem, mas esse dente aqui eu acho que seria legal ter um attachment, ó. Senão ele não vai conseguir fazer essa angulação. Se ele também não se opor, eu colocaria um attachment nele, ou de extrusão ou de controle de raiz, tá bom? Certo. Outra coisa que seria bastante interessante nesse caso seria um bite ramp aqui. Eu estou achando que ainda está assimétrico, fiquei implicado com isso aqui. Melhorou. Porque o inferior tem bastante extrusão, então ele vai intruir, ó. Então eu usaria também um bite aqui, pelo menos nos centrais, tá bom? E isso não dá para a gente adicionar, então a gente tem que pedir para o técnico, ok? Vou enviar esse caso para mudanças. Se eu não tivesse escrito nada, a gente poderia ver o efeito no Live Update. E aí, se você não tiver urgência, na semana que vem a gente pode ver ele de novo. Sim, podemos ver sim. Prontinho, então nós mudamos tanto o planejamento, né? Então, a questão sagital, a avaliação da linha média é sempre importante nesse primeiro momento. Quando a gente pensa em fazer as mudanças, as revisões, eu acho que um ponto bastante importante é a gente seguir uma ordem da revisão. A gente vai passar isso para vocês também, mas sempre a gente vai se preocupar em avaliar, né, a questão do transverso primeiro, depois o vertical e o sagital. Nesse caso, não tinha tantos problemas verticais nem transversos, mas o sagital estava inverso, né, que era a correção da linha média. Então, a gente faz toda a revisão priorizando primeiro o ajuste dessa linha média, tá? E aí, depois, a gente vem acarretando os recursos, os estagiamentos, vem anexando. Na hora de enviar, você faz a atualização desses recursos. Não precisa ficar preocupado em ficar trocando attachment antes de definir planejamento e estagiamento, tá bom? Certo. Perfeito, então, gente. Obrigada pela companhia hoje. A Camila vai disponibilizar para vocês a gravação dessa aula de hoje, provavelmente até amanhã, no meio do período. E a gente tem um grupo já ativo ali no nosso WhatsApp para a gente ir trocando ideias e informações. Se você quiser antecipar a revisão desse caso, Milene, e quiser mandar as informações lá no nosso grupo, fica à vontade, que eu, a Ivana e a Soraya, a gente está lá para ajudar vocês nas revisões, tá bom? Tá, joia. Muito obrigada, viu? Obrigada, gente. Boa tarde. Um Boa beijo para tarde. vocês. Até a semana que Até. vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.